Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? E hoje vamos falar sobre o bem e o mal, né? Dois conceitos assim que são centrais nas discussões e no fundamento das religiões, tá? Então, o que é o bem, o que é o mal e como se originaram, né? Como se originou o bem, como se originou o mal, né? Daí vem os conceitos de certo e errado também, tá certo? Então eu vou ler e explicar alguns pontos aqui, tá certo? De onde vem o bem e o mal. Precisamos entender primeiro que o bem e o mal são conceitos, né? São palavras, né? Agostinho já dizia isso. Palavras só explicam palavras, né? Mas nós interpretamos algumas coisas como boas ou como ruins, né? Que na verdade bom e mal não são entidades. Não existe a coisa, o bom, né? O bem, o mal, né? Isso nós projetamos, né? A partir dos acontecimentos, dos fatos, de coisas que sentimos, etc. Mas tem um fundamento racional para isso e também posto a partir disso nas religiões, né? Objetos de bem e de mal, tá certo? Então todos perguntam o que é bem e o que é o mal, o que é o bem e o que é o mal. A resposta não é fácil, pois há muitas ideias diferentes a respeito. Mas podemos começar por dizer que o bem é uma ação humana positiva, um agir virtuoso, um comportamento adequado, tá? Então o autor aqui desse texto, né, o texto lá que a gente está trabalhando, ele vai dizer que é algo positivo, uma atitude positiva, né? É um agir positivo, que está mais relacionado com ética propriamente, tá certo? Então a conduta humana pode ser tanto boa quanto má, né? A ética, a conduta, o comportamento. É nesse sentido moral que vamos analisar a questão. O bem e o mal estão relacionados ao comportamento das pessoas. O problema é que o que é bem ou mal para alguém pode não ser para outro. E assim as coisas se complicam. As religiões e as filosofias sempre deram suas respostas a essa questão, né? Então, a nossa visão de bem e de mal na humanidade vai depender e vai modificar-se de acordo com a história, de acordo com cada povo, cada tribo, cada etnia, cada nacionalidade. Então, a cada região, muitas vezes, algo pode ser bom e positivo aqui na Paraíba e pode não ser tão bom em São Paulo, pode ser visto de forma diferente, por exemplo, em São Paulo, tá certo? Pode acontecer isso também, e principalmente no Brasil, que é muito grande, né? Tribos indígenas que têm muita coisa que para nós pode parecer absurda, né? Mas para eles não é, né? Por exemplo, tem tribos que a nudez ela se estabelece quando se descobre o calcanhar, por exemplo, né? Principalmente das mulheres. As mulheres elas podem estar despidas total, mas se tiver uma penugem, alguma coisa no calcanhar, então tá beleza, tá vestida. Mas se tiver sem cobrir o calcanhar, é considerada como alguém despida, né? Então isso seria mal, né, para aquele povo. Para nós não, né? O adereço no calcanhar não vai fazer diferença no tornozelo, né? Na verdade, não vai fazer diferença. Então, continuando, a forma como Santo Agostinho, filósofo cristão, tentou responder é interessante. Seu argumento era de que o universo é inteiramente bom e que o mal é apenas a ausência ou a privação do que é bom. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Mas de onde vem o bem? O bem vem de Deus e é marca do Criador dentro dos seres humanos. Agostinho afirmava que Deus era o supremo bem. Nada poderia ter mais bondade do que ele.
o mal é obra dos próprios seres humanos, resulta da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, né? Então, para Santo Agostinho, filósofo cristão, né, católico, ele disse que Deus é o bem supremo, só existe o bem. Na verdade, o mal, ele vai aparecer quando nos afastamos de Deus, quando nos afastamos do bem supremo. Aí, por um ato da nossa própria liberdade e por atitude do nosso próprio livre-arbítrio, do nosso poder de decidir, de tomar decisões, de fazer ações, de produzir ações de forma autônoma, começamos a fazer o mal, a trazer à tona o que é mal, percebe? Então, só há o bem, só existe o bem supremo que é Deus, mas a partir do momento que nos afastamos deste bem supremo, damos então origem, né, ou vazão ao mal. Mas mesmo assim fica ainda a questão, né? Por que acontece o mal no coração humano, né? É o ser humano o criador do mal, mas quando se caracteriza essencialmente o mal, né? Então, necessariamente, na cultura cristã, nós vamos ter lá a ideia da criação de Deus celestial, dos anjos, e de Lúcifer, né? Que é o diabo, o Satanás, né? O carcará sanguinolento, né? O bicho ruim, coisa ruim, como alguns chamam aí, tá certo? Mas veja, o Lúcifer é uma criação de Deus. Era um anjo de luz, um anjo de Deus que comandava lá a adoração, o louvor a Deus no céu. Mas um belo dia ele se rebelou contra Deus. Em algum ponto da eternidade, Lúcifer se rebela contra Deus. Mas se só existia o que era bom, se só existia a plenitude de Deus e a presença de Deus firme e forte lá com eles, né? Não daria vazão nenhuma para haver um pontinho de maldade, percebe? Existe essa leitura teológica. Então, como se originou esse pontinho de maldade? Será que o mal ele se originou sozinho no coração de Lúcifer, que depois da rebelião se tornou o diabo, né? Foi expulso do céu, foi criado no inferno para ele ir sofrer lá com os anjos caídos, e ainda conquistou uma terça parte do céu, né? Uma grande parte do céu de anjos que foram lá com ele, seguiram ele, né? Então isso foi uma atitude de liberdade? Sim, de livre-arbítrio, sim. Mas se só existiu o que era bom, como ele se ensoberbeceu, né? Como ele se exaltou e quis acima de Deus, que é um sentimento ruim, que é um sentimento mau, né? Que foi o sentimento, né, que revelou esse mal de rebelião, de desobediência, de ser contrário a Deus, né? Então Deus fez um ser que se rebelaria contra ele, ele permitiu, alguns usam essa palavra, Deus permitiu, ou Deus verdadeiramente criou Lúcifer com esse objetivo, de também, uma vez criando o mal, gerasse nele esse contraponto a ele, a si mesmo, né, a Deus. Ou seja, o diabo ser um contraponto de Deus, para que nós viéssemos então a poder tomar decisões com uma liberdade mais plena, né, de servir ao bem ou ao mal. Não que o diabo seja o senhor do mal, né? Ele não é. Ele serve a Deus. Tudo serve a Deus, aos propósitos divinos, né? Então a linha, digamos assim, mais determinista da teologia cristã vai dizer que Deus determinou todas as coisas, né? Mas há essa leitura de que se originou no coração do diabo o mal por si mesmo. Mas aí ele teria poder, o mal teria esse poder de se autoexistir. Então fugiria ao poder de Deus. Então se você tem algo que nasce independente de Deus, então Deus não seria o Todo-Poderoso. Ele não seria o Criador de todas as coisas. Então Deus, para ser Criador de todas as coisas, ele também é Criador do mal. E isso nos dá um conforto, né? Isso nos dá a garantia de que ele está no controle tanto do bem como do mal. Agora, claro que
as ações que tomamos e as atitudes vão gerar culpabilidade, né, em nós. Por conta disso, uma vez conhecendo o bem e o mal, optamos por fazer o mal, por exemplo. Então, estamos passivos ao julgamento. Disso gera-se o conceito de justiça, percebe? Então, tudo isso está casadinho na razão humana, não tem problema nenhum, né? Há muitos aí, né, com muitas interpretações, muitas conversas, querem, né, distorcer as coisas ou não admitir simplesmente na opinião. Mas se você fazer o caminho racional, né, lógico, digamos assim, você vai encontrar tudo casadinho aí na razão, nesse sentido. Não há problema nenhum, eu não tenho problema nenhum em admitir que Deus é criador de todas as coisas, inclusive do mal, com um propósito, claro, eterno, né, com um propósito santo, e que todos os seus propósitos são assim, né? Então tudo existe, não seríamos apenas robôs na face da Terra, né? Não teríamos conhecimento dos dois lados da moeda para poder decidir, né? Então temos sim, e também a introdução do pecado no mundo trouxe isso, né? Lá no Éden, Deus diz, você vai comer de tudo, todas as frutas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no momento que delas comer, certamente você morrerá. Morrerá nesse sentido, né? Claro, de perder essa harmonia com Deus, né? Então, o conhecimento do mal necessariamente nos fará perder uma certa harmonia com a pureza de Deus, né? Por quê? Porque vamos cair na tentação, né? Vamos querer buscar justamente esse mal. Existem várias formas de males, né? Mas esses males, fazer a ação, já é fruto, já é consequência daquele mal que já existe em nós, na nossa razão. Ou seja, nós temos um prévio conhecimento disso. Sabemos o que é o certo porque a razão indica, né? Faça o que é o certo, e o que é certo para todo mundo, né? Coisas que são relativas entre os povos não estão caracterizados como bem e mal. Estão caracterizados como males externos, dependendo da ação, da atitude, da cultura, etc. e tal, tá certo? Mas não quer dizer que o tratamento que as culturas dão a determinadas ações que são externas, são práticas, né? Eles são independentes daquele mal universal ou bem universal que todo mundo tem, que já existe na nossa razão. Ou seja, faça o que é certo. Mesmo que em uma cultura o que é certo para ele seja errado para mim, ele vai ter na consciência de fazer o que é certo naquela atitude, e nós vamos ter na consciência que é certo não fazer aquela atitude. Então, prevalece o conceito de bem e de mal. Não existe nada de relativo aqui, tá certo? Relativo é o que é externo, as ações, as leis, as regras que os homens, para conviver em grupo, se organizam e fazem seus tratados e fazem seus acordos, né? Mas internamente, na razão, todos vão ter o mesmo princípio, o mesmo fundamento, o mesmo impulso, né? Faça o que é certo, porque há algo que é errado. Então, fuja do que é errado. Aí, quando montamos o que é certo e o que é errado externamente, então essa regra vai valer, tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Qualquer coisa, é só me perguntar aí no privado e a gente conversa, tá certo? Outro filósofo cristão, Santo Tomás de Aquino, né, afirmava o mesmo que Agostinho: de Deus vem a emanação de todo o bem, e o fim último da conduta humana é buscar a Deus. Toda ação boa é virtuosa, é a que busca a Deus, né? Toda ação boa e virtuosa é aquela que busca a Deus, que está direcionada a Deus. Outro, Sócrates, filósofo, né, dizia que, filósofo clássico da Grécia, dizia que o bem provém da natureza divina da alma. Praticamos o bem quando respeitamos a lei divina, que já está em nós, né? Então, Kant também dizia isso. Há uma lei, uma regra em nós, uma lei interna na razão.
isso é divino, né? A maioria dos filósofos diziam isso, né? Não é algo estranho à filosofia nem às religiões, tá? Eles, basicamente, na maioria dos casos, quase 95% concordam nesse sentido. O mal é fruto da ignorância dos seres humanos em relação a essa lei. Ou seja, por não conhecermos a lei divina que habita em nós, né, que existe na nossa razão, então praticamos coisas erradas. Mas quando tomamos consciência disso, como eu estou dizendo aqui a vocês, né, existe uma lei interna que vai sempre ter apontar a luzinha assim na cabeça. Não faça isso, isso é errado. Né? Mesmo que seja com base em uma lei externa, percebe? Mesmo que seja com base em normas externas. Mas mesmo quando não há, né, ninguém que te diga o que é errado sobre uma coisa e nenhuma regra, por exemplo, ser invejoso, né? Não há uma lei contra a inveja. Se você for invejoso, você vai preso. Né? Não existe uma lei externa sobre isso. Mas nós entendemos que é um sentimento mau, que é um sentimento ruim, quando é exagerado. Né? De certa forma, todos nós sentimos a inveja. Né? Os sentimentos negativos estão em nós porque nós somos, na visão judaico-cristã, na visão cristã, pecadores. Né? Nós temos esse conhecimento de que é ruim a inveja. Então é um conhecimento prévio na alma, entende? Mas não há uma lei que proíba, né, o camarada que pratica um ato por inveja, que engana o outro, né, por uma coisa boba ou outra, né? Então não há lei contra isso. Claro que há leis contra grandes enganações que envolvem roubo, envolve, né, extorsão, etc. Né? Tem outros nomes para isso, né, de crimes, né, que as pessoas se aproveitam dos velhinhos dos bancos e coisa e tal. Há mentira, né? Mas muitas vezes há aquelas pequenas mentiras que dizemos que nós sabemos que é errado, né? Então, mas não há uma lei externa que diga, né, que afirme, que te coloque na prisão. Então, com relação a essas coisas, estamos totalmente entregues a nós mesmos. A nossa consciência em fazer ou não esses pequenos atos que não existem leis externas na sociedade, né? Como ser invejoso, por exemplo, como ser mau caráter, né? Aquele camarada que só quer tirar vantagem em tudo, né? Que só quer saber, que só quer, ele é o tal, então sobre o superego, né? Ele é só ele e mais ninguém, também tem a ver com o egoísmo, né? Mas enfim, tudo isso nós entendemos que esses sentimentos são complicados, são vergonhosos, tá certo? Mas ele dizia isso, né? Há uma regra interna. Então, quando não sabemos disso, é a ignorância que é o mal, né? Para Sócrates. Agimos bem quando respeitamos essa lei e mal quando a desrespeitamos ou a ignoramos. Na visão socrática, o mal não é pecado, é ignorância do bem. Olha que legal, né? Então, o mal, gente, em Sócrates, na filosofia de Sócrates, não é pecado, não é algo que vai, mas é apenas a ignorância do bem supremo, do bem da razão, dessa lei interna que nos guia, né? Então, outra visão importante na origem do mal considera que existe uma luta entre dois princípios. O modelo dessa concepção está na antiga religião persa. Zaratustra, seu fundador, acreditava que no universo há duas forças oponentes em eterna disputa: a divindade, origem do bem, e uma antidivindade, origem do mal. Segundo ele, contrariando Agostinho e Sócrates, o mal não é a ausência do bem, nem ignorância das leis divinas. Ele tem uma existência e é tão real quanto o bem, né? Então, Zaratustra, ele já coloca o mal como algo forte que se opõe também ao bem, né? E independente. Não é ignorância das leis divinas, como pensava Sócrates. Ele tem uma existência e é tão real como o bem. As ideias de Zaratustra exerceram muita influência no mundo e em outras religiões. Depois dele houve Mani, profeta também persa, que fundou o maniqueísmo, justamente a ideia de que existem um bem e um mal absolutos, né?
O maniqueísmo pregava isso. Existe um bem total e também existe um mal total, né? Mais tarde, Jacob Boehme, 1575 a 1624, teólogo alemão, influenciado pela tese de Zaratustra, defendeu que na realidade das coisas do universo havia mesmo dois princípios em luta, o bem e o mal, né? Olha só, no princípio do universo. E interessante que na física quântica nós percebemos isso, o mundo é esse conflito entre polos, né? Entre opostos, né? Isso é fantástico. E veja só, Jacob Boehme, mas esses princípios antagônicos estão no próprio Deus, dizia o teólogo alemão Jacob Boehme. São princípios antagônicos que se fundem no próprio Deus. E eles estão unidos a Deus de forma conflitante, e isso pode ser observado na realidade. Assim, esse antagonismo aparece nas criaturas de Deus, na natureza e no ser humano. Olha só, a física quântica hoje, ela diz que o mundo é composto por antagonismos. A energia é uma ética antagônica, tá certo? São coisas, elétrons que se conflitam lá dentro do núcleo atômico, o núcleo que se conflita com os elétrons, né? E para além disso temos os quarks que também se conflitam e todas as mínimas partículas do mundo são totalmente conflitantes em si mesmas, até no seu próprio movimento, né? Então, a energia, na verdade, que compõe todo o universo, tudo que nós conhecemos, é algo que é desconhecido para a ciência. O que se entende é esse comportamento, que é um comportamento antagônico, é um comportamento em conflito. E se há conflito, tem que ter dois polos, né, no mínimo ali, conflitando, se debatendo entre si, tá certo? Assim, esses antagonismos aparecem nas criaturas de Deus, na natureza e no ser humano. Existe ainda outra visão que podemos chamar de evolucionista. Segundo ela, o objeto final de todos nós é ser bons. O mal é apenas um erro passageiro. E enquanto não aprendemos a ser bons. Essa por exemplo, a visão espírita e de outras correntes espiritualistas, né? Nós estamos num processo, num progresso. Então, o mal praticado será superado depois, e depois, à medida que vamos progredindo, evoluindo. Isso de maneira, né, bem sucinta aqui, essa visão para vocês, tá certo? Então, vamos terminar por aqui. Tem a atividade, como você entende o bem e o mal, e comente. O bem e o mal estão relacionados ao comportamento das pessoas. O problema é que o que é bem ou mal para alguém pode não ser para outro. E assim as coisas se complicam. Comente isso aí, e nós falamos sobre isso, né? Explique atitudes que caracterizam o bem e o mal. Aí atitudes externas, né? Coisas que fazemos e que deixamos de fazer, como boas ou ruins, tá bom? Então vamos pensar um pouco isso aí, porque isso abre caminho para novos temas que iremos estudar em breve, tá certo? Então iremos estudar temas aí mais interessantes, mais complicados, mais fortes, né, até, tá? Sempre tentando dar esse passeio, né, entre algumas religiões, a filosofia, etc. e tal, tá certo? Eu espero que vocês tenham tido essa visão aí sobre o que é o bem e o mal, tá certo? Lancei muitas propostas, muitas ideias, então você pode acatar alguma, mas não fique só nisso. Continue pensando, continue expandindo seus... E é isso. Ficamos por aqui e até a próxima aula, tá? Bye, bye, tchau, tchau, valeu demais.